Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Organizer. Eu me chamo Valéria Angelotti, para quem não me conhece, eu sou Personal Organizer. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todas as mudanças que aconteceram ali no meu quarto. Algum tempo atrás eu coloquei um vídeo falando sobre as mudanças do quarto de hóspede, houveram algumas reorganizações ali, então tem mais de um vídeo se eu não me engano. Vou deixar tudo linkado aqui em cima no card e também na descrição do vídeo para você ir lá e conferir. E para que tudo fique completo, né? Porque eu tirei muita coisa ali do quarto de hóspedes e também outras coisas foram para lá. Eu precisava organizar o que estava no quarto de hóspedes, né, no closet do quarto de hóspedes, em outro lugar. Então lá eu conto toda essa história, o porquê, enfim. Então se você ainda não assistiu, vai lá assistir. E aconteceu essas mudanças no meu quarto. Foi para onde muitas dessas coisas que saíram do quarto de hóspedes foram lá para o meu quarto. Então houve instalação de armários novos, de um gaveteiro também. Então, quero mostrar tudinho isso para vocês, como todo esse processo aconteceu. E no final eu vou mostrar como que ficou a organização de tudo, tá bom? Então, eu espero muito que você goste desse tipo de vídeo. Se você gosta, curta esse vídeo aqui e já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Então, vamos lá conferir como tudo aconteceu nesse processo de reorganização, como tudo ficou, mas primeiro roda a vinheta. Então, como que vai ser essas mudanças? Esse cantinho eu vou me desfazer e aqui vai entrar um guarda-roupa. Não vai ser um guarda-roupa grande, né? Porque eu também nem tenho tanto espaço assim por conta aqui da TV. Mas ele vai ter umas 3 portas, mais ou menos. E aí eu vou trocar esse móvel. Eu vou trocar por um móvel que seja de portas e prateleiras e possivelmente vou colocar um gaveteiro também. Caso haja necessidade ainda, eu vou colocar um outro móvel aqui nessa parede. Mas isso só se houver a necessidade. Eu vou comprar primeiro tudo que eu vou colocar nesse lado do quarto, né, nessa parede, os móveis, e vou começar a organizar. Então, se eu ver a necessidade que eu vou precisar de mais espaço, aí eu vou colocar aqui, porque eu ainda tenho esse espacinho aqui. Algumas coisas eu já estou organizando lá no meu closet. Também tem uma parte lá em cima que eu não tô mais utilizando, porque eu fiz uma reorganização lá no closet e acabou que liberou um espaço. Então, tô aproveitando para organizar coisas de cama lá também. Coisas que não são, tá, gente, do dia a dia. Possivelmente lá vai ficar as coisas que são temáticas. Então, mantas, capas de almofadas que são temáticas de Natal, de Páscoa, de outono, vão ficar lá. E aí eu mostro pra vocês depois. Então essas vão ser as mudanças que vão acontecer por aqui, por enquanto vai ser esse lado aqui. Eu já falei, né, num outro vídeo depois que teve a reforma, de algumas ideias que eu quero pra esse lado aqui, mas aí é mais em relação ao papel de parede, decoração mesmo, que eu falei de colocar prateleiras, enfim. Mas isso não é uma coisa que tá planejada pra agora, tá? Vai acontecer, mas ainda não sei quando, enfim. Então a gente vai fazendo uma coisinha de cada vez e também conforme a necessidade for surgindo. Então é isso aqui, já falei demais, mas apresentei aqui o projetinho pra vocês que vai acontecer nesse quarto. Debaixo da cama eu também vou organizar, inclusive já tenho alguns organizadores que eu comprei, que é um organizador de rodinha que eu vou puxar, e aí vai ficar coisas também aqui debaixo da cama, que vão ser almofadas, na verdade, né, que eu uso pra colocar aqui em cima da cama, que são almofadas que vieram com os jogos de edredons. Então eu vou montar e vou colocar aqui, que debaixo da cama fica fácil também pra quando eu for precisar usar. E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Bom, estou aqui no meu quarto e já vou montar esse organizador que eu comprei, que é pra colocar debaixo da cama, tá vendo? Ele é nesse formato aqui, ele tem uma capa plástica em cima, então não vai pegar pó no que eu for colocar aqui debaixo da cama. Vamos ver se vai dar certo, como eu quero organizar, e vou mostrar esse processo para vocês agora. Então, montei os gaveteiros e eu quero mostrar pra vocês. Precisa só tirar um pouquinho esse tapete. E aí, olhem só. Tá vendo? Olha, ele fica ali, ó. Eu puxo esse e depois puxo esse aqui.
E aí vai ser legal, porque isso aqui é transparente, então eu consigo ver o que vai estar aqui. Eu ainda estou na dúvida do que vai ser melhor organizar aqui. Eu pensei nas almofadas, mas também posso organizar as capas de almofada, que eu tenho temáticas, então Natal, Páscoa, outono. Então eu não sei o que vai ser melhor. Vou fazer os testes aqui e depois mostro o resultado final pra vocês. Deixa eu colocar aqui de volta, só pra eu mostrar os dois, um do ladinho do outro aqui. Olhem só, tá vendo como que fica? E eu poderia pôr mais um aqui do lado, mas não vou conseguir, gente, por conta aqui, ó, do pezinho da minha cama. Se ele fosse um pouco mais pra cá, eu conseguiria pôr mais um, né? E aqui embaixo, gente, da cama, vai ficar organizado coisas que de fato eu pego assim, muito pouco, né? Então talvez seja melhor os temáticos mesmo, ao invés das almofadas. Apesar que tanto faz, pensando agora, como eu só uso os edredons na época de inverno, então, automaticamente eu só pego essas, né, não são todas, algumas só delas é que eu uso na época de inverno, não sei, vou pensar, vou testar tanto com as almofadas como com as capas temáticas, e aí eu vejo o que fica melhor e mostro pra vocês depois. Olhem só, gente, fiz umas mudanças aqui, onde eu tirei as almofadas que estavam dentro desses organizadores, que vão ficar debaixo da cama, né, elas estão aqui, para colocar as capas de almofadas temáticas. Então, por exemplo, essa caixa aqui, ó, ficou só com as capas de Natal. E essas aqui ficaram com as outras capas. Então, aqui tem outono, tem Dia dos Namorados, tem primavera, verão, tem outono, mas que fica do lado de fora, Halloween, inverno, enfim. Aqui são todas as outras temáticas. Eu ainda tenho a de Páscoa, né? Que não sei se vai dar pra pôr aqui, não. Vamos ver. Se eu ver que vai ficar muito cheio essas caixas, eu divido em mais uma caixa, pelo menos. Não tenho pretensões de comprar mais capas de almofada, essas aqui são suficientes, mas se eu ver que vai ficar ruim assim, eu vou pelo menos pegar mais uma caixa pra poder organizar melhor essas capas aqui e não ficar tão apertado, né? Também é ruim pra na hora de tirar, de pôr, mas vamos ver. Eu vou testar e depois qualquer coisa eu acrescento em uma outra caixa. Bom, tô aqui no quarto porque eu já vou começar a fazer as mudanças que eu tinha dito pra vocês. Então, no vídeo lá que eu fiz as mudanças, né, no closet do quarto de hóspedes, eu comentei que teria uma mudança aqui no meu quarto também, porque a ideia é trazer tudo que é de rouparia, tanto que eu uso aqui no meu quarto, como eu uso lá na sala e também aqui, né, na varanda, aqui pra baixo, pra facilitar no meu dia a dia, no momento que eu for precisar fazer essas trocas, porque hoje eu preciso subir, né, e pegar tudo lá, e às vezes eu não consigo trazer tudo de uma vez, então eu tenho que subir várias vezes pra poder pegar tudo que eu quero. Então, como eu tenho esse espaço disponível aqui, então eu vou aproveitar, né, esse cantinho. Eu criei, ele foi super fofo logo quando eu criei. No início eu acabei utilizando ele bastante para fazer as minhas leituras dos livros, mas gente, depois da criação da varanda aqui, ó, a varanda virou meu cantinho para leitura de livros, né? Então meio que esse cantinho tá aqui sem muita utilidade. Então, como eu falei, a ideia é colocar um armário aqui e vou colocar mais dois móveis do lado dele de portas. Nesse cantinho aqui, eu vou acabar colocando um gaveteiro. Vou começar a fazer esse processo. Possivelmente já vou desfazer, né, desse cantinho agora, dar uma limpeza ali naquele cantinho, para possivelmente já começar a fazer a montagem dos móveis. Eu não sei a ordem ainda que eu vou montar, se vai ser o armário que já vai ficar naquele cantinho, depois os armários aqui,
Acredito que seja, do armário que vai ficar lá no canto. Mas aí eu vou mostrando pra vocês tudinho. Bom, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou aqui o resultado dos móveis. Então, o guarda-roupa eu deixei aqui desse lado, né? Já que eu tenho esse espaço ao lado aqui da TV, então não teria problema com a altura. Acabei deixando um espacinho aqui do lado, gente, pra que eu possa aproveitar a tomada, porque senão vou tirar, né, o uso dessa tomada aqui. Aqui ficou esses outros dois, eles não têm a mesma profundidade do guarda-roupa, né, eu não consegui achar nenhum que tivesse essa profundidade, mas eu não achei que ficou ruim. E desse outro lado, eu coloquei o gaveteiro, então preencheu aqui, olha, desse lado. Eu gostei bastante do resultado, ficou até mais amplo assim, né, o quarto, porque antes como ficava ali com o tapete, cadeira, né, a mesinha, então ocupava bastante esse espaço aqui, mas eu achei que agora ficou bem amplo. Agora eu vou limpar todos esses móveis, porque eu só instalei, né, mas preciso dar uma limpeza tanto por fora quanto por dentro e começar a organização.
Vou começar a colocar as capas de almofadas dentro daquele armário ali. Essas capas de almofadas aqui são capas que eu uso tanto aqui, né, na minha cama, quando eu vou fazendo a troca toda semana da roupa de cama, como lá na varanda e também na sala, tá? Na varanda tem algumas almofadas que vão pra lá, não uso uma variedade não, é uma ou outra, mas a maioria dessas capas eu uso aqui na minha cama ou então lá no sofá da sala. Então as capas de almofadas eu penduro e eu vou deixar elas aqui bonitinha, não sei se vão caber todas aqui ou se eu vou precisar usar esse outro lado aqui, que também tem essa partezinha pequena aqui em cima que dá pra pendurar também. Bom, eu gostaria muito de conseguir colocar todas as capas de almofadas penduradas aqui e não colocar aqui, porque dessa forma eu conseguiria usar toda essa parte aqui, ó, pra colocar o resto de roupa de cama dobradinha, tipo, eu tô pensando ou nos cobre-leitos ou nas minhas mantas. Então seria perfeito, mas vamos ver, eu vou começar aqui pelas capas, colocando desse lado aqui, e aí, conforme for acontecendo a organização aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Bom, já coloquei aqui todas as capas de almofadas e, gente, não teve jeito. Eu tive que ocupar as duas partes mesmo por conta da quantidade, né? Tem algumas que já estão ficando bem velhinhas, talvez com o tempo elas vão deixar de existir, né? Mas ainda elas estão em uso. Então, enquanto não diminuir isso, porque elas vão ficando velhinhas, eu vou manter. Eu acredito que a quantidade de espaço aqui vai ser suficiente para trazer tudo que eu preciso lá de cima pra cá, né? Eu ainda tenho aquele gaveteiro, apesar que de duas daquelas gavetas ali eu quero usar para colocar guardanapos, mas vamos ver, tudo vai depender do que eu vou conseguir organizar aqui. E agora, o que eu vou fazer é colocar esses edredons ali. Eu quero tentar colocar bem aqui na parte de baixo. Esses 3 edredons foram os que sobraram, assim, que eu não coloquei lá, não deixei no quarto de hóspedes. Todos os meus edredons aqui da casa eu uso tanto aqui no meu quarto, como lá no quarto de hóspedes. Mas é uma época do ano que é muito específico, né, que eu uso esses edredons. É só mesmo no inverno ali, em dezembro e janeiro, gente. O resto, assim, do ano eu acabo usando assim, ó, cobre-leito com mantinha por baixo, que já é o suficiente. Porque como aqui dentro tem aquecedor, então muitas vezes eu não preciso usar um edredom. Às vezes eu até coloco na cama e aí no meio da noite a gente precisa se descobrir, né, tirar o edredom porque fica quente, né, por conta do aquecedor. Eu já até tomei uma decisão. Depois, por exemplo, que esses edredons, eles deixarem de existir, né, eles forem se desgastando e aí não dá mais pra usar, eu não vou comprar mais. Eu só vou comprar assim, ó, cobre-leito e mantinha, que é o suficiente por conta do aquecedor aqui. Gosto de edredom, acho lindo, mas ele acaba sendo pouco utilizado se você avaliar aí durante o ano. Tipo, só esses 2 meses mesmo que eu falei pra vocês, dezembro e janeiro. Talvez no futuro deixe só 1 ou 2 no máximo, mas eu tenho bastante, né? E então eu decidi deixar a grande maioria lá em cima, que é como só nessas épocas que eu uso. Então, no caso, quando eu decidi usar algum que esteja lá em cima, eu já me planejo pra pegar e trazer se tiver alguém no quarto de hóspedes, né? Porque se não tiver ninguém no quarto de hóspedes, eu posso ter o livre acesso lá pra pegar. Mas aqui a ideia é deixar o que eu uso mesmo, assim, no ano inteiro. Tipo, as capas de almofadas eu uso o ano inteiro, os cobre-leitos praticamente o ano inteiro. Então, né, jogos de lençol, enfim, essas coisas que estão aqui dentro dessas caixas, que essas caixas ficavam num móvel que ficava aqui, né? O móvel que ficava aqui era de nicho. Resolvi colocar esse com portas e levar o de nicho lá pra cima pro quarto de hóspedes. Depois eu vou mostrar como vai ficar lá também. Então, esses aqui foram esses edredons que eu não consegui deixar lá em cima de uma forma bem organizadinha. Então, resolvi deixar aqui pra facilitar. Possivelmente, talvez eu faça um rodízio, sei lá. Esse ano eu deixo esses 3, no ano que vem eu trago algum lá de cima aqui pra baixo. E assim vou fazendo meio que um rodízio. Bom, vou dobrar eles aqui pra que eles caibam certinho aqui na parte de baixo. E vocês vão acompanhar tudo comigo.
Bom, olhem só, consegui colocar os 3 edredons aqui embaixo. Assim, se eu quiser, eu consigo até colocar mais um, né? Porque dá pra eu pressionar esses que estão aqui, colocar mais um. Mas, gente, não vou pôr, né? Os que estão lá em cima tá bem guardadinho, bem bonitinho. Então, não vejo a necessidade de trazer mais um pra cá. E na parte superior, debaixo aqui das capas de almofadas, consegui colocar todos os meus cobre-leitos que eu destinei pra usar aqui embaixo. Eu deixei mais alguns lá em cima. Na verdade, não são muitos, não. Eu acho que são 2 ou 3 que eu deixei lá em cima. Tem um que tá no quarto de hóspedes que eu vou usar muito aqui embaixo também. Então, possivelmente eu vou trazer ele pra cá. Ó, ele vai ocupar esse outro espacinho aqui. Então, vai ficar, né? 5 de um lado, 5 de outro e sempre um na cama. E se um dia eu quiser usar qualquer um desses cobre-leitos no quarto de hóspedes, aí eu desço e pego, né? No quarto de hóspedes, eu normalmente sempre fico com 2 lá, que aí eu tiro um pra lavar, ponho o outro. E assim eu vou fazendo essa troca. Só que quando eu recebo pessoas aqui em casa, às vezes eu costumo trocar, né? Esses cobre-leitos. Coloco um que tá mais novinho, né? Porque tem muitos aqui, gente, que é da época quando eu casei. Olhem só, eu vou fazer 10 anos de casado o ano que vem. Então tem cobre-leito aqui que é dessa época. Ó, esse aqui, esse aqui também são cobre-leitos da época que eu casei, né? Então já tá aqui há muito tempo. Estão em excelentes condições. Dá pra usar bastante ainda, mas já estão mais batidinhos, né? Vamos falar assim. Então, quando vem visita, eu gosto de colocar os mais novinhos. Então, normalmente eu faço essas trocas. Adorei como ficou aqui. Eu acho que tá bem distribuído. Consegui organizar uma grande parte já da roupa de cama que eu uso aqui no meu quarto, né? Com exceção das almofadas que eu uso em outros ambientes da casa. E olhem, tenho esse espaço aqui e o espaço de todo esse armário e das gavetas ainda. Então isso é muito bom. O que eu vou fazer agora é trazer as minhas mantas, que as mantas também são itens que eu uso tanto aqui no meu quarto, como também lá na sala. Eu não... Ah, deve ter alguma que é da varanda também. Tem uma troca quando é época de inverno, verão, eu tenho umas trocas de mantas lá na varanda também. Não sei se vai caber tudo aqui, talvez sim. Senão eu vou aproveitar um espacinho aqui, uma parte para desse armário também. Então vou lá buscar e já vou mostrando pra vocês. Mais uma fase aqui da nossa organização finalizada. Terminei de colocar as minhas mantas. Não couberam todas aqui, sobraram essas 4. E eu retirei uma também, até tinha colocado essa daqui lá dentro, mas aí depois que eu vi que não ia caber todas lá dentro, eu resolvi olhar melhor para as mantas. Eu já tinha feito uma seleção assim, algumas eu já tinha até me desfeito, né? Resolvi avaliar de novo e vi que essa aqui, ela tá com algumas bolinhas, já tá bem velhinha. Essa aqui, eu tenho ela desde quando eu me mudei pra cá. Então, eu vou acabar me desfazendo dela. Coloquei as outras 4 que não couberam aqui. Com o tempo, né, conforme as mantas forem se acabando, forem ficando as velhinhas, e eu for me desfazendo, aí eu vou transferindo as mantas pra cá. Porque a ideia é só deixar as mantas só aqui mesmo. Claro que eu tenho bastante espaço ainda, isso. Essas 4 mantas aqui não vai me atrapalhar em nada. Mas é mais pra questão da gente manter os mesmos itens no mesmo lugar. Apesar de não ter problema nenhum se eu precisar fazer o que eu fiz aqui, né? Porque a gente tá no mesmo ambiente, então fica fácil da gente pegar. Bom, e agora o que eu preciso fazer? Pegar essas roupas de cama que estão aqui e começar a organizar aqui dentro.
Bom, pessoal, tô aqui no quarto para poder mostrar para vocês o restante da organização, como ficou. Então, já tinha mostrado, né, a organização aqui dentro desse armário. Então, tá faltando mostrar como que ficou a organização nesses dois armários, no gaveteiro, nessas caixas que eu acabei colocando em cima desse armário aqui. Eu não havia comentado que eu ia colocar essas caixas, mas ali no processo da organização eu já trouxe elas para cá e já organizei alguns itens ali. E vou mostrar também as caixas aqui debaixo da cama. Eu também já tinha mostrado aí um pouco no vídeo, né, o que eu tava organizando, mas eu mudei, gente. Então, eu vou mostrar tudo isso pra vocês agora. Então, nessa primeira parte aqui, ficaram as capas pros travesseiros que fazem conjunto com os cobre-leitos. Então, ficaram essas duas pilhas aqui. Aqui são aquelas sainhas, né, que a gente coloca na cama. E aqui embaixo tem algumas mantas que eu uso na varanda ou em alguma outra situação que eu preciso usar mantas que sejam maiores. Aqui tem um protetor de colchão a mais que eu tenho, né, que aí quando eu tiro da minha cama eu coloco esse, assim eu vou revezando. E aqui desse outro lado ficaram os conjuntos de lençóis. Então, eu tenho, né, aqui em cima esses três que são maiores e aqui embaixo eu tenho mais essas duas pilhas. Aqui são capas para travesseiros, mas que eu coloco por baixo para proteger antes de vir a capa que de fato vai ficar ali aparecendo na cama, né? E aqui nesses dois organizadores são as capas de travesseiro que fazem conjunto aqui, ó, dos conjuntos de lençóis, tá? Guardo cada um aqui, ó, num espacinho desse organizador que a gente chama de colmeia. Eu amo esse tipo de organizador. E aí usei uma prateleira de aramado para poder fazer essa divisão aqui, né? E deixar um em cima e outro embaixo. E aí fica com esse movimento, né? Essa sensação assim de ser uma gaveta. Então foi dessa forma que ficou a organização dentro desses dois armários aqui. Bom, pessoal, a bateria da câmera acabou e então vamos retomar aqui. Então, como eu tava dizendo, a princípio eu tinha pensado em colocar, né, as capas de travesseiro aqui nesse gaveteiro. Só que como houve a possibilidade de organizar tudo dentro desses dois armários aqui, eu dei preferência, porque assim fica tudo reunido no mesmo lugar. E aí eu aproveitei para organizar nesse gaveteiro os meus guardanapos. Na verdade, eu já ia utilizar uma parte desse gaveteiro para organizar os guardanapos. Eu não sabia se ia começar de cima para baixo, de baixo para cima, enfim, quantas gavetas seriam. Mas eu queria organizar melhor, porque aonde eu já guardo os guardanapos, que fica ali no corredor, tava bem apertadinho. Então eu queria dar uma espaçada na organização para ficar fácil na hora de poder ver, né, e escolher os guardanapos. Então, como que ficou aqui a organização? Em todas as gavetas eu tô utilizando colmeias, organizadora, e aí vou colocando os guardanapos. Algumas, como eu não tenho um número tão grande de guardanapos para ocupar até o final, eu tô dividido em dois modelos. Então, ó, aqui tem um modelo, esse aqui é outro, e aqui, ó, tá até lá no fundo com o mesmo modelo, porque esse modelo de guardanapo eu tenho num número maior. Então, todas as gavetas ficaram dessa forma, vendo, ó, os que tem menos número, então eu tô dividindo a colmeia em dois para poder aproveitar melhor o espaço. E assim, ó, eu fui fazendo. Tem muitas que estão vazias porque eu lavei, então eu preciso, antes de devolver aqui pra gaveta, passar, né, pra poder trazer. Mas ficou todos organizados aqui, ó. Uma gaveta completinha, tá vendo? Gente, essas colmeias organizadoras são perfeitas. Eu amo elas, que elas ajudam muito na organização, né? Você manter tudo bem organizadinho, tá vendo? E aqui a última. Então, acabou que esse gaveteiro aqui, ele ficou somente pros guardanapos. Algumas pessoas podem até achar estranho. Como assim, né? Guardar um guardanapo no seu quarto? Gente, não deixa de ser uma rouparia da casa. É uma rouparia de mesa, mas é. E como eu não tinha um lugar para poder, por exemplo, colocar um outro móvel, para poder fazer essa organização melhor, eu resolvi utilizar o meu quarto aqui mesmo, já que eu já tinha pretensões de talvez colocar um móvel aqui para me ajudar a organizar a rouparia no geral da casa. Eu fiz isso. E o meu quarto fica no mesmo piso da sala de jantar e também aqui, ó, da varanda, onde eu também faço muita mesa posta. Então fica super prático e fácil para poder vir aqui, pegar os guardanapos e utilizar na mesa. Bom, agora, deixa eu mostrar primeiro como que ficou a organização nas caixas debaixo da cama, e aí depois eu vou para as caixas em cima do armário. Então eu tenho duas caixas que ficam desse lado, que acabou, gente, que eu coloquei as mantinhas assim, ó, que são dos cachorros aqui debaixo da cama. Então eu tenho bastante mantinha que eu uso pra forrar assim, ó, a caminha deles, porque dessa forma eu lavo menos, né, essa capa aqui, ó, da caminha deles e dura mais. E aí
acaba que toda semana ou 2 vezes na semana eu troco essas mantas aqui. Então, ficaram desse lado aqui 2 caixas com as mantinhas dos cachorros, ó, tá vendo? Aqui. Agora vamos lá pro outro lado para mostrar para vocês o que eu organizei nas outras 2 caixas. Essa aqui, eu tenho mais 2 mantas, e essas mantas aqui são mantas de solteiro, então muitas vezes eu uso pra gente se cobrir lá na sala, enfim, num momento que a gente precisa se cobrir, que a gente acaba usando aqui, e a gente usa mais no inverno. Como eu resolvi deixar aqui embaixo da cama itens que eu não uso muito no meu dia a dia, tá sendo perfeito deixar essas mantas aqui, porque é só quando eu preciso mesmo usar, que são em situações muito específicas, eu pego mais as caixinhas, né, que estão ali do outro lado que eu acabei de mostrar pra vocês, que tem as mantas dos cachorros, das caminhas deles, do que essas aqui. E aqui nessa outra caixa eu acabei deixando alguns tapetes. Esses 2 tapetes eram os tapetes que ficavam aqui no meu quarto, eu substituí por esses, mas eu ainda vou manter eles. Voltar a usar eles aqui no quarto ou aproveitar em outro lugar na casa, eu já tô com eles aqui. Esse daqui também é um outro tapete que eu comprei pra ir revisando, na verdade, com esse aqui, né? Então, debaixo da cama ficaram organizados esses itens, que são itens que eu uso esporadicamente, estão numa situação bem específica, tá bom? E agora eu vou mostrar a organização dentro de alguma dessas caixas. Não vou tirar todas, eu vou tirar algumas, porque a maioria tá organizada do mesmo jeito. Então eu vou pegar as que estão diferentes, a organização dentro delas, pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, peguei 3 caixas aqui. Bom, 2 delas eu organizo as capas que eu uso tanto no sofá aqui da minha sala, como o sofá aqui da varanda. Então, essa primeira tem as capas aqui do sofá da sala. Então, eu tenho esses 2 modelos, são em cinza, né? Mas um é um pouquinho mais clarinho do que o outro. E tem um outro que já tá lá no sofá, né? Então, na verdade, eu tenho 3 conjuntos de capa de sofá, porque eu vou revezando toda semana. Essa aqui é uma capa que faz parte, né, desse conjunto aqui, mas ela é bem grossa, ela é maior, né? Então, eu não consigo encaixar assim, sabe? Colocando cada uma dobradinha desse jeito aqui. Aqui eu não tô usando nenhum organizador específico, só dobrei e fui encaixando elas aqui mesmo, e aí acaba que eu deixo essa aqui por cima, porque eu não consigo fazer essa dobrinha do rolinho, né? Essa caixa aqui também é uma caixa onde eu organizo capas, e essas são as capas da varanda, que são essas branquinhas aqui. Aqui sim eu tô usando um organizador. Ó, é um outro organizador de colmeia para organizar algumas, e as outras eu coloquei nesse cantinho aqui. Ele meio que fez uma divisória e aí eu complementei ali do lado. E aqui ficam essas capas aqui que eu usava para as caminhas antigas dos cachorros. As caminhas antigas do cachorro eram caminhas menores do que essa aqui. Então eu usava essas capas. Eu troquei a caminha, só que eu ainda tô utilizando essas capas para eles, porque lá do lado da cozinha tem uma caminha que é menor que essa. Então eu consigo usar essas capas. Então essas capas também ficam aqui, né? Porque aí dessa forma eu consigo fazer a troca quando é necessário. Então ficaram 2 caixas para capas, no geral, tanto para a caminha dos cachorros, como para o sofá ali da varanda e o sofá da sala. E essa caixa tá organizado capas de almofadas, e que são as capas de almofadas temáticas. No início aí do vídeo vocês tinham visto que eu comecei a organizar essas capas nas caixas que estão aqui debaixo da cama. Só que aí eu pensei melhor e eu achei melhor colocar essas capas nessas caixas pretas, porque aí fica aqui em cima. Muitas vezes é melhor pegar o que tá debaixo da cama, né, do que, por exemplo, tirar as caixas de cima para pegar de baixo. Então, resolvi que 4 caixas seriam das capas de almofadas, que são essas aqui. Assim, gente, dá pra usar ainda, tá vendo, ó, juntar aqui e pegar mais espaço. Então, eu espalhei bem porque essas caixas estavam sobrando. Então, se no futuro eu precisar organizar mais alguma coisa nessas caixas, aí eu junto as capas de almofadas temáticas outras caixas e aí, sei lá, libero uma pra alguma coisa nova que tá chegando, não sei. Não tenho pretensões, porque as pessoas podem pensar assim também, nossa, mas 4 caixas, né, porque é essa que tá aqui e mais essas 3 de capas de almofada. Mas é que eu deixei bem espaçado mesmo, pra não ficar muito apertado. Porque nas caixas que estão ali debaixo da cama, elas tinham ficado bem apertadinhas. Então eu resolvi deixar assim mais espaçado. E aí no futuro, se eu precisar de mais alguma caixa pra organizar mais alguma coisa, que eu acho que não vai ser necessário, porque em teoria eu não tenho mais nada pra pôr aqui de rouparia nesse quarto,
certo? Mas se por acaso precisar, eu consigo apertar um pouquinho mais, sei lá, e deixar só 3 caixas, né, de capas de almofadas temáticas e pegar essa outra caixa para alguma outra rouparia. E as capas temáticas, gente, é Natal, é Páscoa, é verão, é primavera, outono, enfim, tem várias temáticas. Então por isso que tem bastante capas de almofada. A do Natal é a que mais tem, gente, porque eu troco muito as capas de almofadas nessa época do ano, é a minha época, assim, favorita do ano, então eu tenho bastante capa mesmo. Então, a organização ficou dessa forma, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar toda essa organização por aqui, eu espero que as formas de organizações que eu mostrei pra vocês sejam, de alguma forma, uma inspiração, ideias, né, de como vocês podem organizar aí na casa de vocês também. Bom, espero muito que você tenha gostado de assistir mais um vídeo aqui do canal, eu espero que esse vídeo ele seja útil para você, que ele te inspire. Se você tá precisando organizar alguma coisinha aí referente à rouparia da casa, eu espero que esse vídeo possa te ajudar, te dar ideias, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo e você gostou desse vídeo, curta esse vídeo aqui, coloca aqui embaixo para mim nos comentários o que você achou. Se teve uma organização específica que eu fiz ou algo do vídeo que você mais gostou, eu também vou adorar saber. Tá bom? Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, de habilitar as notificações de vídeo, que fica logo aqui embaixo, porque dessa forma você vai ser notificado dos novos vídeos aqui do canal. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu te convido a ir lá, me seguir. Lá também eu sempre coloco esse tipo de assunto de organização, decoração, assuntos no geral da casa, tá? Muita coisa às vezes acontece até lá. Primeiro, depois é que eu trago aqui pro YouTube. Então, te espero lá no Instagram também. Um grande beijo! E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!